Já começo dizendo que essa daqui é a segunda parte do vídeo onde eu falo sobre a fórmula se, a fórmula condicional do Excel se. Eu vou deixar o link aqui em cima no card, também aqui embaixo na descrição do vídeo principal, onde a gente explica como fazer a fórmula se. Então, se você caiu de paraquedas direto nesse vídeo aqui, eu recomendo que você pause ele e assista aquele vídeo lá. Por quê? No final daquele vídeo, nós deixamos um desafio. Era um desafio um pouco mais difícil, um pouco mais complexo. E eu sugeri para você que assistiu aquele vídeo que fizesse e depois trouxesse para a gente nos comentários o resultado. Mas também prometi que faria junto com vocês. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai resolver o desafio da fórmula condicional se. E nesse vídeo a gente não vai ter enrolação, vamos direto para a tela do nosso computador. Afinal de contas, como eu falei no vídeo anterior, nós já falamos sobre a fórmula se. Eu não vou entrar em detalhes sobre a fórmula aqui nesse vídeo, tá? Eu expliquei lá. Volta lá e assiste direitinho para você entender. A gente vai direto ao ponto aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos aqui para a tela, coluna G. Só para relembrar aqui o desafio, nós temos uma escola. Temos os requisitos aqui nas células 28 a 36. Nós vamos cumprir esses requisitos aqui nas colunas G até a coluna K. Qual que é o objetivo final? Saber se o aluno foi aprovado ou não, tá bom? Então vamos começar. Desafio. Você foi contratado ou contratada para trabalhar no escritório de uma escola e deve definir, com base nas notas dos semestres S1 e S2, nós já sabemos que S1 e S2 estão aqui nas colunas B e C, se o aluno foi ou não aprovado, com base nas regras abaixo. Beleza. Quais são as regras? Regra 1. Na coluna G, cadê a coluna G? Está aqui, nessa coluna aprovado. Insira o resultado aprovado ou reprovado com base na média definida na célula B26, que está aqui. Utilize a fórmula se. Deixei uma dica aqui, ou seja, está até aqui também na linha 25, algumas dicas. Eu quero saber se ele foi aprovado ou reprovado com base na média 6. É uma fórmula se simples, então já aprendemos igual se, abre parênteses, teste lógico. Se a média inicial dele, né, é isso que ele está pedindo, não, com base na célula, se ele foi aprovado ou não com base na média definida. Por enquanto a média dele inicial é quanto? 5. Então, se 5 é maior ou igual a quem? A média que está aqui na célula B26. Já ensinamos isso, tecla F4 para travar essa célula, para não bagunçar. Ponto e vírgula, valor se verdadeiro, aprovado. Valor se falso, reprovado. Eu colocaria aqui parcialmente reprovado ou em vias de ser reprovado, mas para facilitar o entendimento, vamos colocar só aprovado ou reprovado. Dei Enter, já está travada a célula B26, então não preciso me preocupar, posso arrastar até aqui o final. Então agora já sabemos quem foi aprovado e quem foi reprovado na nossa sala. Nosso amigo João foi reprovado. Vamos lá, próximo. Então já fizemos o primeiro. Segundo, o conselho de classe irá julgar os alunos que foram reprovados, mas obtiveram média 5 ou superior. Vamos lá. Então, se 5 ou mais, se a nota, né? Se a média for maior ou igual a 5, ele vai para o conselho de classe. Beleza. Na coluna H, utilize o conector E para definir se a nota é maior ou igual a 5 e menor que 6, ou seja, se a média dele for superior a 6, ele já foi aprovado, mas nesse caso é abaixo de 6. Então, se a média for maior ou igual a 5 e menor que 6, aí ele vai para o conselho. Tem mais coisa aqui. Utilize a seguinte lógica. Olha, eu dei até a dica aqui. Se o aluno foi aprovado, não se aplica. Beleza. Então, nesse caso aqui é o seguinte. Se isso aqui for falso, não se aplica. Ele não vai precisar ir para o conselho porque ele já foi aprovado. Ou ele foi reprovado diretamente, sem ir para o conselho. Se foi reprovado e teve nota superior, maior ou igual a 5 e inferior a 6, sim, ele vai para o conselho de classe. Está aqui, ó. A coluna H, quer dizer, está perguntando assim, ó, ele vai para o conselho? Ou seja, ele teve uma nota acima de 5 e abaixo de 6? Sim, ou caso for inferior a 5, não. Então, beleza. Então, se a média dele for maior ou igual a 5 e menor que 6, ele vai para o conselho. E se, caso contrário, não se aplica, foi o que nosso chefe pediu. Então essa é a lógica. Vamos recortar isso aqui e colocar aqui em cima para ficar melhor a visualização.
Foi para o conselho? Vamos lá. Igual se, abre parênteses, e é um conectivo lógico. Qual é o primeiro teste lógico? Se a nota, a média inicial do João, é o quê? Maior ou igual a 5, ponto e vírgula, segundo teste lógico, se a média do João é menor do que 6. Por quê? Se for acima de 6, ele já está aprovado. Ponto e vírgula não, aqui eu fecho parênteses, minha condicional já foi feita, esse é o teste lógico. Ponto e vírgula. Valor se verdadeiro, ele vai para o conselho, então sim. Valor se falso, não se aplica. Nesse caso, beleza, o chefe pediu, não se aplica, mas vamos colocar um tracinho, que nem a gente fez no outro vídeo, fica mais fácil a gente visualizar o não se aplica. Eu gosto desse tracinho porque você visualiza, foca somente naqueles dados, naqueles resultados que apresentam dados relevantes. Nesse caso, se ele não está nem acima de 5, nem abaixo de 6, não se aplica. Então, vou colocar o tracinho aqui, tá bom? Mas poderia colocar no lugar do tracinho aqui, não se aplica. Mas vai ficar bastante não se aplica aqui, pode acabar poluindo a minha planilha. Então, vou colocar só um tracinho aqui, tá bom? Então, pronto, valor se falso, tracinho. Dei Enter. Sim, olha só, já temos o primeiro caso aqui. O João, ele foi reprovado a princípio, porque a média inicial dele foi 5 e a média para aprovação é 6. Mas ele fez acima de 5. Ele fez 5, na verdade, né? A nossa lógica utiliza o quê? Maior ou igual a 5. Então, beleza, ele vai para o conselho. Já passou de ano? Já foi aprovado? Ainda não, calma. Já travamos a célula que precisamos travar, que nesse caso, na verdade, é o seguinte. A gente usou aqui os termos 5 e 6, mas nesse caso eu estou comparando com a média. Então, a média, nesse caso, é a célula B26 travada, como a gente já aprendeu. Eu tenho esse 5 aqui em algum lugar? Eu até tenho, mas ele está no meio de um texto aqui, tá vendo? Então, assim, eu não vou conseguir selecionar somente esse 5,0 que está aqui. Então, nesse caso específico, eu coloquei maior ou igual a 5 aqui na minha forma, tá bom? Agora sim, dei Enter. Sim, agora eu posso arrastar. Vamos ver quem foi para o conselho. Olha só, temos 1, 2, 3, 4 alunos que foram para o conselho de classe. Porque, ó, esses dois aqui foram aprovados. Esse daqui foi reprovado, mas a média foi 3,5. Esse foi aprovado, não precisa do conselho. Esse aqui é reprovado, média 4,5. Olha só, então, nossa fórmula está batendo. Os aprovados não precisam ir e os reprovados que tiveram nota média inferior a 3,5 não foram. Nosso amigo Jorge, olha só, foi reprovado, mas a média foi 5,8. Poxa, quase passou, né? Nossa amiga Josefa, 5,4. O Paulo, 5,5. E o nosso João, 5. Beleza? Então, beleza. Esses são os alunos que foram para o conselho de classe. Então, assim, esses aqui têm chance de passar. Os outros ou já foram aprovados, ou já vão direto para a repetência, já vão direto para o ano que vem, na mesma série. O conselho irá dar um ponto adicional, beleza, estamos falando dos alunos que foram para o conselho de classe. Vocês sabem como funciona o conselho de classe? Eu sou marido de uma professora, então eu já tive a oportunidade de saber esse tipo de informação. Senta um monte de professor, todos os professores daquele aluno, e aí vão pegar lá, fulano deu trabalho. Acho que não tem que aprovar, não. De um modo que o caso dele é sem jeito e é o primeiro que eu vou levar. Não, veja bem, vem outro conselheiro, né? Outro professor fala, não, veja bem, na minha aula ele foi um aluno exemplar. Poxa, e aí, né? De repente ele teve um bom comportamento, ele fez boas atividades, né? Vamos repensar isso daí. Então, seria uma espécie de votação com base em critérios lógicos. Claro, eu estou sendo bem simplista aqui, é óbvio que não é assim tão simples, né? O conselho de classe, ele usa, obviamente, parâmetros ali e boas práticas de pedagogia, mas é basicamente isso. O conselho vai definir ou não se ele vai passar de ano ou não, ou se vai dar um ponto adicional a ele ou não, enfim, vai chegar a uma decisão. Por isso que o nome é conselho. O conselho se reúne para tomar uma decisão. Com base em quê? Em dados que você, analista de dados, forneceu com base nessa planilha aqui. Então vamos lá. O conselho vai dar, o número 3, o conselho irá dar um ponto adicional aos alunos que fizeram atividades extras na coluna E, ou seja, ele tem que ter ido para o conselho e a coluna E tem que ter o S de sim, ele tem que ter feito uma atividade extra. Ou tiveram méritos, ou seja, foram aqueles alunos que o professor falou, não, veja bem, na minha aula ele foi um aluno bom. Já não estamos mais falando das condicionais serem as duas verdadeiras, ou uma ou outra, tanto faz. Então, ou ele fez atividade extra, ou teve algum mérito na sala de algum professor. Então,
se ele fez atividades extras, coluna E, ou tiveram méritos na coluna F, S no caso, né? Se tiver um S aqui na coluna F. Na coluna I, utiliza o conector ou, então aqui na coluna I a gente tem assim, ó, ponto extra. Deixa eu apagar isso aqui. Não, tá aqui, pronto. Na coluna I, ponto extra, ou seja, ele vai ganhar um ponto extra. Na coluna I, utiliza o conector ou em uma condicional aninhada, eita, que agora aqui, ó, tá até aqui na linha 25, ó, se, ou, tá vendo? Ou seja, a gente vai utilizar o ou em uma condicional aninhada e usa a seguinte lógica. Se o aluno foi para o conselho de classe e fez as atividades extras ou méritos, o resultado será 1, ou seja, ele vai ganhar um ponto adicional. Vamos traduzir essa lógica, vamos abstrair essa lógica. Vamos lá. Se primeiro, o que ele pediu? Se o aluno foi para o conselho. Então, dessa vez, a gente não vai nem olhar a média dele. Nós vamos olhar o quê? Se ele foi para o conselho ou não. Então, se a coluna H, se conselho igual a sim e, ou seja, ele tem que ter ido para o conselho e feito ou atividade extra ou ter tido méritos. E ele fez atividade extra ou mérito, olha só o tamanho desse teste lógico. Ele tem um E e tem um OU. Ponto e vírgula, ele vai fazer o quê? Ele vai ganhar um ponto. Se tudo isso aqui for verdade, ele vai ganhar um ponto. E se isso aqui for falso, ou seja, se não tiver nada disso aqui, ele não vai ganhar nada, que na nossa lógica nós vamos fazer o quê? Um tracinho. Então, colocamos um tracinho, fechamos o parêntese. Vamos traduzir isso aqui para a linguagem que o Excel entende? Vamos fazer a fórmula. Igual se, abre parêntese, teste lógico. Conselho, ou seja, nossa célula H5 é igual a sim entre aspas, e, ou seja, é uma fórmula e, uma condicional, e, ponto e vírgula. Qual o teste lógico 2? Se ele teve um ou, tá vendo? Nós temos uma fórmula dentro da outra fórmula que está dentro da outra fórmula. Que bagunça! Vamos fazer de novo. Eu acabei confundindo um pouco aqui a cabeça de vocês, eu acredito. Vamos lá, de novo. Como é que ele vai ganhar um ponto extra? Vamos seguir a nossa lógica. Se, abre parêntese, e, primeiro ele precisa ter duas condicionais verdadeiras. Primeiro ele tem que ter ido para o conselho. Então, se conselho igual a sim. Qual que é a segunda lógica? A segunda lógica envolve duas coisas. Ou ele fez méritos, ou ele fez atividades extras, ou seja, ou coluna E ou coluna F. Então aqui a gente tem um ou dentro de um E que está dentro de um se. Então, ou ele... Quais são as condicionais ou? Se a atividade extra é igual a S de sim, ponto e vírgula, ou mérito é igual a S de sim. Ou seja, qualquer uma das duas. Fechei o lógico ou seja, primeiro isso aqui tem que ser verdade, depois ele compara com o E que está aqui fora, para isso aqui ser verdade, e aí pronto, nós temos agora o teste lógico. Olha só a bagunça, mas logicamente deu para entender, né? Então, é isso. Se ele foi para o conselho de classe e fez uma atividade ou um mérito. Então, nesse caso, se tudo isso for verdadeiro, ponto e vírgula, qual que é o valor verdadeiro? 1, porque eu vou dar um ponto para ele. Por que eu estou colocando esse 1? Porque eu vou somar na média final dele ali. Ponto e vírgula, valor se falso, 0. Ou, nossa lógica, tracinho. Fechei parêntese, dei Enter. Ele ganhou 1. Percebam que aqui, a coluna J, ele já somou sozinho. Ele está somando o quê? I5 e D5. O que é I5 e D5? A média inicial dele, mais o ponto extra que o conselho de classe deu para ele. Olha só o que aconteceu com o nosso amigo João. Ele estava sendo reprovado. No final das contas, ele foi o quê? Aprovado. Já vamos chegar lá. Vamos só dar uma recapitulada rápida. Espero que vocês tenham entendido aqui. Vamos fazer de novo, agora dessa vez bem rápido. Igual se, abre parêntese. Qual que é o meu teste lógico? Se o meu coleguinha aqui é um I, né? Se o meu coleguinha Paulo foi para o conselho de classe, ou seja, H6 é igual a sim, ponto e vírgula, e o quê? Ou ele fez uma atividade extra igual a S, ou ele fez um mérito igual a, entre aspas, S também. Fechei o parêntese do ou, fechei o parêntese do E. Pronto. Esse é o nosso teste lógico. Ponto e vírgula. Valor se verdadeiro, 1 ponto. Valor se falso, tracinho, porque eu não quero dar ponto para ele. Dei Enter e ele aqui deu um erro. Por que ele deu um erro, Thiago? Porque ele está fazendo uma soma.
Dessa vez ele não teve a inteligência de calcular esse tracinho como um zero. Por quê? Porque aqui ele está como texto. Então eu vou colocar o quê? Para facilitar nosso entendimento, eu vou colocar zero. Agora sim. Nesse aqui também eu vou substituir o tracinho por zero. E enter. Pronto. Esse aqui ele não deu um ponto. Por quê? Ele até foi para o conselho, mas olha só, ele não teve nem atividade extra, nem méritos. Então, o valor foi falso. Quando o valor é falso, a gente dá zero. Agora sim, a gente pode arrastar para o restante. Entenderam o tamanho da fórmula C? Pronto. Aqui nós temos quem ganhou e quem não ganhou ponto extra. E aí, agora sim. Acho que acabou, né? Pronto. O terceiro já foi. O quarto é: a média final, após o julgamento do conselho, aparece na coluna J. Mentira. Ah, tá. A média final aparece aqui. Isso. Aparece na coluna J. Essa é a média final do aluno, né? Já com todos os julgamentos. Mas nem tudo está perdido. Caso o aluno tenha média 6, ele está aprovado. Caso ele não obtenha 6, mas obtenha 5 ou mais, ele ainda pode ir para a recuperação. Portanto, a coluna K é um se aninhado para tudo isso. Vamos lá, vamos entender essa lógica aqui. Qual que é a lógica? Se já temos a média final dele, não precisamos mais saber se ele foi para o conselho ou não, já passamos dessa fase. Então, eu vou ser igual aqui para a gente só escrever a lógica. Se o quê? A média final dele for acima de 6, ou seja, se média final for maior ou igual a quanto? A 6, que é a média de aprovação, que está aqui na coluna B26, na célula B26. Se a média final for superior a 6, maior ou igual a 6, ele foi o quê? Ponto e vírgula, aprovado. Ponto e vírgula, valor se falso. Se a média for inferior a 6, outro se. O que a gente falou ali? Se a nota dele for acima de 5, ele pode ir para recuperação. Nem tudo está perdido ainda. Então, o que é a recuperação? Caso você nunca tenha ido para recuperação, eu fui para várias na minha vida. Recuperação é quando você tem direito a fazer uma prova que substitui a sua média inteira do ano. Se você passar naquela prova, você passou de ano. É isso aí. Então, vamos lá. Se a média final for superior, né, maior ou igual a 5 e menor do que 6, porque se for acima de 6, é claro, ele já está aprovado, ele vai para onde? Recuperação. E se nada disso for verdade, ou seja, se nem for acima de 6 e nem for entre 5 e 6, obviamente foi abaixo de 5. Então, ele está reprovado. E aqui, um abraço, meu amigo. A gente até tentou te aprovar, mas você não colaborou. Então, você foi reprovado. Você poderia colocar várias outras condicionais aqui. Falta, por exemplo, se ele teve um número mínimo de falta, um número máximo de faltas. Dá para fazer também. Então, vamos recortar essa lógica daqui, colar aqui em cima para a gente pescar, para a gente colar. Então, qual que é o resultado? Igual se, abre parênteses, vamos lá. Média final, qual que é a média final? Está aqui na coluna J. Foi o quê? Maior ou igual a quanto? A nossa média da escola, que é o 6 aqui. Nosso macete, nós travamos a célula com o F4. Então, se a média final do aluno for maior ou igual à média de aprovação, valor se verdadeiro, aprovado. Parabéns, João, você foi aprovado. Ponto e vírgula. Valor se falso, um se aninhado. Nosso condicional começa de novo. Então, se, e aqui a gente vai entrar com um e. Teste lógico, qual que é o teste lógico? Se a média final, que é... Eita, não estou conseguindo clicar aqui porque está bem em cima, que está centralizado. Mas tudo bem, a gente já sabe que é a J5, né? Se J5 for maior ou igual a quanto? A 5, que é a média mínima. Ponto e vírgula. E J5 for menor do que 6, porque se for acima de 6, como eu falei, ele está aprovado. Ponto e vírgula. 6 não, né? Vamos fazer o seguinte. O 6 está aqui, ó. 6. Travado, para a gente não bagunçar a nossa fórmula. Fechamos o parêntese do i. Pronto. Então, se J5 for acima de B26, aprovado. Se J5 estiver entre 5 e B26, que é 6, ele está o quê? Ponto e vírgula. Recuperação. Ele foi para recuperação. Ponto e vírgula, valor se falso. Agora sim, meu amigo, se você não foi aprovado e nem foi para recuperação, só sobrou para você a reprovação. Então, reprovado. Fechamos o parêntese do se interno, fechamos o parêntese do se externo, e olha só, o nosso amigo João foi aprovado. Que beleza! Vamos arrastar para baixo? Lembrando que as células travadas, que deveriam estar travadas, estão travadas. Olha só aqui, temos aqui uma recuperação. Quem é? O nosso amigo Paulo. Olha só, a média final dele foi 5,5.
recuperação. Aprovado, reprovado. Olha só, a Marília, um abraço, Marília, vai repetir de ano. Temos mais reprovados, olha só, tem uma galera de reprovado aqui, ó. Mais um aqui, o Vinícius, e por aí vai. Esse foi o nosso desafio, esse foi o exercício que a gente deixou no vídeo anterior. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha conseguido resolver. Se você não conseguiu resolver e foi por culpa minha, alguma coisa que eu deixei passar, por favor, fala aqui embaixo para mim. Se você teve alguma dúvida ou chegou à mesma conclusão de alguma forma diferente, traz aqui pra gente também, vamos explorar isso juntos. De repente existem outras formas de chegar ao mesmo resultado, tá bom? Então, como sempre, se você gostou desse vídeo, botãozinho de gostei aqui embaixo para mostrar para mim que esse vídeo impactou positivamente na sua vida e te ajudou de alguma forma. Se você é novo aqui e assistiu esse conteúdo inteiro, mais o conteúdo do Sim, não é inscrito ainda, pelo amor de Deus, se inscreve aqui no canal. A gente traz bastante conteúdo legal sobre Excel, Power BI, Power Apps, carreira de analista de dados, cientista de dados, etc e tal. Então se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos e, é claro, botãozinho do sininho para poder saber quando a gente lançar novos conteúdos aqui no canal, tá bom? Se você tiver um amigo ou uma amiga também que estiver aprendendo sobre o Excel, compartilha com ele ou com ela esse vídeo também. Ajuda ele a crescer na carreira junto com você, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado e, como sempre, um bom trabalho.